assinado importante acordo entre a Custódia da Terra Santa e a Universidade de Belém. Graças à generosa contribuição dos franciscanos, a primeira universidade católica no Oriente Médio vai crescer com novos espaços e novos cursos. O único objetivo é investir na formação das novas gerações palestinas. Na Igreja Greco-Católica de Belém, na Galileia, religiosos e religiosas de toda a Terra Santa se reuniram para renovar o seu sim ao Senhor no dia da vida consagrada. Peregrinos provenientes da China, as nossas câmeras alegria de visitar a Terra Santa e a vida diária de um cristão onde a liberdade religiosa é apenas tolerada. Continua estreita a relação entre a Hungria e a Terra Santa. O vice-primeiro-ministro Zsolt Mien esteve em Belém para encontrar as autoridades políticas e religiosas e fortalecer uma amizade milenar entre a terra de Santo Estevão, primeiro rei, e os locais de Cristo. Rei Salomão no ato de subjugar um demônio, uma iconografia comum nos primeiros anos do cristianismo, testemunhada por uma série de antigos amuletos conservados no Museu do Instituto Bíblico Franciscano de Jerusalém. Foi assinado quinta-feira, 31 de janeiro, um acordo entre a Custódia da Terra Santa e a Universidade de Belém. A assinar a parceria, Padre Pier Battista Pizzaballa e o vice-chanceler e administrador delegado da Universidade, Peter Bray. O acordo prevê o compromisso por parte da Custódia da compra de um terreno de 12 mil metros quadrados no Monte de Davi, a ser cedido à universidade para as atividades acadêmicas. Uma despesa certamente importante, coberta 60% pelos frades franciscanos. Para os 40% restantes, a universidade lançou um apelo aos doadores. E, no entanto, é evidente o quanto os franciscanos se preocupam, repete o convicto custódio da Terra Santa, pela educação dos jovens. A educação é chave para o futuro, como em todos os lugares. Devemos educar as novas gerações palestinas para os desafios do futuro. Por isso é necessário investir na educação. E a Universidade de Belém é a principal instituição educacional. Era um momento de transição importante e decidimos participar. A Universidade de Belém é o primeiro ateneu católico no Oriente Médio desejado pelo Papa Paulo VI durante a sua peregrinação à Terra Santa e hoje cresceu muito e o acordo definido de cooperação fraterna permitirá à universidade implementar ainda mais suas atividades. 6.200 de 12 mil metros quadrados disponíveis serão edificados com novos espaços destinados a salas de aula, laboratórios e será possível oferecer um novo mestrado em administração de empresa e administração pública, diplomacia internacional e política exterior, bem como cursos profissionais para assistentes sociais. A ideia, que está na base de tudo, é a de formar a nova liderança palestina. Eu acho que uma coisa importante que nós podemos fazer é aumentar a qualidade do ensino. O que estamos fazendo já é bom, mas se pode sempre melhorar. Alguns serviços exigem melhorias que não podíamos garantir, mas graças a essa propriedade que a Custódia nos ajudou a adquirir, vai nos permitir implementar programas mais avançados e qualificados para apoiar os jovens palestinos. Dense sempre entre as prioridades da Igreja da Terra Santa o trabalho sobre a educação dos jovens. Tem agora um novo instrumento, novos espaços para servir os jovens palestinos, para que mais e mais possam chegar ao nível mais elevado da instrução, para se tornarem protagonistas dentro da sociedade e talvez mudá-la também um pouco. Se olharmos para as dioceses da Terra Santa, encontramos de 1.500 a 1.600 consagrados e consagradas. O dia 2 de fevereiro, que é o dia da vida consagrada, aberto também a todos os consagrados dos movimentos, se procura dar um testemunho de comunhão. Esta visita à Galileia quis ser isso. Iblim, não muito longe de Nazaré. É aqui na grande igreja greco-católica que domina essa pequena cidade da Galileia que se reuniram religiosos e religiosas de toda a Terra Santa. Um encontro entre ritos diferentes. Com o bispo latino Marcuso, o arcebispo maronita Musa El-Haj e Dom Elias Shakura, arcebispo da igreja melquita local, que presidiu a divina liturgia bizantina. Bueno, y una vez más queremos
Uma vez mais, queremos, através dos votos de obediência, pobreza e castidade, nos consagrarmos novamente a Cristo. É uma ocasião muito especial para renovar a nossa consagração como religiosas. É um momento muito especial para lembrar que a Igreja é universal e que somos uma só coisa. Não importa que congregação pertencemos ou de onde viemos. O dia da vida consagrada cai no dia em que se comemora a apresentação de Jesus no templo. Essa é uma oportunidade para renovar o nosso sim ao Senhor. Como Ele se apresentou, como Ele se doou ao Pai, também nós damos nossa vida por nossos irmãos. Nós viemos ao encontro do Senhor como Simeão e Ana, que esperavam essa salvação e vieram, movidos pelo Espírito Santo, para encontrar o Senhor no seu templo. Mossi dallo Spirito Santo per incontrare il Signore nel suo tempio. Vindos de longe para encontrar de novo o Senhor, para encontrá-lo ressuscitado na Galileia como os apóstolos, renovar o próprio sim a Ele e à Igreja. Recordou em sua homilia Dom Shakur, junto ao agradecimento a todos os religiosos e religiosas originários de países estrangeiros, que há tempo, ou há pouco tempo, estão a serviço das pedras vivas da Terra Santa. Esta missão está escrito em chinês, e não é frequente vê-lo colocado sobre o altar das igrejas na Terra Santa. Padre Michele o usa para celebrar a liturgia eucarística com um grupo de jovens chineses peregrinos na Terra Santa. Também eles não são vistos com frequência por essas partes. Os cristãos na China são cerca de 1%, 10 milhões de pessoas que vivem o dia a dia em um contexto difícil, onde a liberdade religiosa é apenas tolerada, embora tenham se verificado progressos. A China mudou muito nesses 2 anos, por isso é importante também mudar a mentalidade que não é mais dos anos 60, quando havia perseguição dos cristãos. Isso é importante porque às vezes há essa ideia. Portanto, mais garantias do governo e uma igreja mais estruturada. Em Pequim, há uma média de 2.000 batismos por ano e algumas conversões. Não falamos certamente de um fenômeno de massa, os números continuam muito baixos. Mas a pequena comunidade cristã da China pode contar com uma certa liberdade e, ao mesmo tempo, a tolerância coloca os fiéis diante de novos desafios. Agora que são livres, devem um pouco buscar a sua identidade, eu diria, na sociedade chinesa. O católico chinês, que não é mais repelido ou perseguido, é um cidadão para todos os efeitos. Por exemplo, às vezes se fala da contribuição social que pode dar à religião. Isto é parte da política oficial. E isso o vivem os nossos fiéis aqui, como em todo o mundo. Que senso ha essere un cattolico cinese oggi in Cina? E questo i nostri fedeli qui lo vivono quotidianamente, come in tutto il mondo. Mesmo diante dos desafios, cerca de 20 pessoas escolheram vir à Terra Santa para fortalecer a fé que vivem todos os dias em seu país de origem. Quase todos os católicos, alguns não religiosos. Em Jerusalém, celebraram na Capela dos Padres Brancos na Igreja de Santana e entre as alamedas da Cidade Velha repercorreram algumas das etapas da Paixão de Cristo. Alguns descobrem as belezas e o encanto da Cidade Santa pela primeira vez, outros pela segunda vez. Quando vim pela primeira vez, eu fiquei muito surpresa com tudo o que já tinha visto. Mas dessa vez, eu me concentrei muito nos detalhes. Meditei sobre a minha fé, sobre a minha experiência. Experience for our faith. Quando rileggiamo la Bibbia. Quando relemos a Bíblia com todos os lugares, a história se torna mais viva. E eu acho que quando voltarmos à China, essa experiência vai nos ajudar a crescer continuamente. Esta experiência ci aiuta a crescere continuamente. Em aumento também os peregrinos asiáticos na Terra de Jesus. Segundo estimativas oficiais, em 2012, 24 mil chineses visitaram os lugares santos. Números decididamente positivos, o que é um bom presságio para o futuro. As mãos que se apertam, pessoas que se abraçam, imagens que se veem com frequência aqui na Terra Santa, a significar que todos os encontros e todas as relações não terminariam jamais. Também desta vez, cada imagem é um documento, um sinal concreto da amizade que une os cristãos locais a todo o mundo. A ocasião oferecida por um país da Europa do Leste. O vice-primeiro-ministro húngaro Zsolt Semien encontrou no Hotel Internacional de Belém algumas autoridades religiosas e políticas.
Uma cerimônia simples e cheia de gratidão de ambos os lados. Um encontro que reafirma a ligação entre a Hungria e a Terra Santa. Uma amizade antiga que remonta a Estevão da Hungria, fundador do Estado e primeiro rei. A relação entre a Hungria e a Terra Santa é muito antiga porque Santo Estevão, o primeiro rei cristão da Hungria, fundou uma casa para peregrinos da Hungria. A partir daquele momento, século após século, os peregrinos húngaros aumentaram sempre mais. Na cerimônia de quinta-feira, 31 de janeiro, houve espaço para agradecer e, sobretudo, para reafirmar, mais uma vez, após os 1000 anos que nos separam daqueles feitos gloriosos, a relação entre a Hungria e esta terra. Em particular, a torná-la ainda mais estreita e amizade com o Magnificat de Jerusalém, representado pelo padre Armando Pierucci. A ele e ao professor Hania foram entregues 2 medalhas de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido nesses anos a serviço do povo palestino. My wife is a music teacher and chormeister in a Franciscanus school in Hungary. Minha esposa é professora de música e diretora do coro de uma escola franciscana na Hungria. O coro do Magnificat e o coro da nossa escola entraram em contato, e as crianças do Magnificat foram nossos hóspedes na Hungria, e as crianças húngaras vieram cantar aqui. Was a guest of us in Hungary, and Hungarian children and teachers was here. Mas os laços pessoais muitas vezes estão interligados com os oficiais nesta terra rica de encontros. O vice-primeiro-ministro da Hungria abraça velhos amigos. Ele reafirma assim que o que começou com Estevão da Hungria, o primeiro rei, continua até hoje. Salomone è una delle figure più importanti del contesto giudaico, ma anche del contesto cristiano. Nel mondo ebraico è famosa la figura di questo re. Salomão é uma das figuras mais importantes no contexto judaico, mas também naquele cristão. No mundo hebraico é famosa a figura desse rei que sucedeu a seu pai, o rei Davi, que unificou o reino de Israel pela construção do Templo de Jerusalém. Mas uma característica que muitas pessoas ignoram refere-se à sua capacidade de mago e exorcista. Um testemunho muito importante que nos dá prova dessa tradição vem do Testamentum Salomonis, uma obra literária, de acordo com alguns, apócrifo do Antigo Testamento, escrito no 1º século depois de Cristo em hebraico e em seguida reescrito em grego no século III. Vemos a figura do rei que consegue dominar as forças do mal, os demônios, que queriam impedir a construção desse magnífico templo para conter a Arca da Aliança. Subjugá-los, aprisioná-los e forçá-los a contribuir para a construção do Templo de Jerusalém. Soggiogarli e di appunto obbligarli a contribuire alla costruzione del Tempio di Gerusalemme. Essa tradição deu origem no mundo judaico, mas também na tradição judaico-cristã, portanto, no início do cristianismo, a posse de medalhas ou amuletos com a efígie de Salomão, que derrota um demônio. Alguns desses amuletos estão entre os objetos preservados no Museu Arqueológico do Instituto Bíblico Franciscano de Jerusalém. È particolare come in questi sigilli, in queste medaglie soprattutto, ci sia questa iconografia di Salomone a cavallo. Ma in nessuna fonte letteraria viene rappresentato in questo modo. É particular que nesses timbres, nessas medalhas, há esta iconografia de Salomão a cavalo. Em nenhuma outra fonte literária é representado dessa maneira. Provavelmente a iconografia tem origem mais antiga, do mundo clássico e comum em todo o Mediterrâneo. Provavelmente o personagem a cavalo pode ser identificado como o rei vitorioso, e a iconografia era muito presente, seja no mundo helênico, se pensarmos a divindade como Dionísio, Belerofonte e ou mesmo Alexandre Magno, mas também no romano. Geralmente a face principal do amuleto retrata o personagem a cavalo, embaixo dele a divindade demoníaca. La scena è molto chiara, il personaggio che sconfigge il demonio. Nella parte retrostante, poi naturalmente ci sono vari tipi. A cena é muito clara, o personagem que derrota o diabo. Na parte traseira há muitos diferentes tipos e modelos vários. Existem outros elementos que, de algum modo, se relacionam com o mesmo sujeito. Encontram-se, por exemplo, animais como serpentes e crocodilos, identificados como forças do mal.
e muitas vezes, como nesse caso, um ibis, um pássaro que já no Testamentum Salomonis é lembrado como um animal positivo, que mata serpentes, de modo que derrota as forças do mal. Além disso, em muitas medalhas estão presentes inscrições, principalmente em grego, onde a mensagem enunciada é o de uma só divindade, um só Deus, que vence o mal. Delle iscrizioni, per lo più in greco, in cui il messaggio che viene enunciato è quello di una sola divinità, un solo Dio sconfigge il male. Particularmente significativa a presença em Jerusalém, perto da piscina probática, de um antigo santuário cristão dedicado à memória de Salomão, que subjuga os demônios. Abbiamo testimonianza in uno scritto di un pellegrino, il pellegrino di Bordeaux, che viene a visitare. Temos testemunho na escrita de um peregrino de Bordeaux, que vem visitar no século IV d.C. os lugares relacionados com a vida de Jesus. E ele recorda esse santuário perto do atual mosteiro de Santana, onde eram conservados materiais ou artefatos com esta iconografia. Posteriormente, o santuário deve ter sido desmontado e as relíquias relacionadas com esse episódio transportadas ao Calvário, na basílica construída por Constantino. Le reliquie connesse con questo episodio miracoloso trasportate nel Calvario, nella basilica costruita da Costantino. Uma iconografia dos antigos amuletos salomônicos que imediatamente lembra um episódio e uma figura extremamente venerados na Terra Santa. São Jorge, em sua mais clássica representação a cavalo, enquanto mata o dragão, é entre os santos mais importantes para os cristãos dessas terras, de modo que, em quase todas as casas, é possível encontrar uma reprodução.